Eu sei que muita coisa, irmãos, que a gente vive e a gente não consegue ver. É espiritual. Também não vamos espiritualizar tudo. Mas tem coisa que é espiritual, que a gente não consegue ver. Não consegue ver humanamente falando, mas a gente consegue perceber. A gente pode ter discernimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Quem esteve domingo passado aqui, levanta a mão. Então, a mensagem de hoje é um pouco da continuidade da mensagem do domingo passado, que nós falamos como tema ser igreja no céu e na terra. E o foco do domingo passado foi ser igreja no céu. E hoje o foco é ser igreja na terra. E fizemos ali uma visão geral de identidade sobre o que é ser igreja e qual é a perspectiva de viver essa igreja enquanto unidos em Cristo, nos céus. Falamos que nós estamos assentados em lugares espirituais com Cristo. Com Ele nós reinamos. Ele nos convidou para reinar com Ele. E se estamos reinando com Ele, nós estamos sobre todas as coisas, seja nos 3 mundos, seja nos 3 seres criados que nós vamos falar hoje. Nós temos autoridade e poder em Cristo Jesus para estar reinando com Ele, mas também nos apropriamos do papel de Cristo de ser aquele que está intercedendo por nós, que é o nosso advogado, que toma nossas causas diante do Pai e que intercede pela igreja e que está na condição hoje de nosso intercessor. Por isso que nós não estamos sozinhos, nós estamos contando com essa intervenção, esse ministério poderoso que é o ministério de Cristo nos céus, intercedendo por nós. Mas também não apenas Ele advoga, não apenas Ele intercede, mas também Ele media. Ele é o mediador. Ele é esse elo de ligação entre nós, igreja, e o próprio Deus, Deus Pai. E Ele continua fazendo isso. Alguns até acham que o ministério de Jesus cessou na sua ressurreição. Pelo contrário, aqui na terra, o que Ele tinha de fazer, Ele fez, e fez perfeitamente. Agora Ele continua o seu trabalho no céu, agindo, operando, intercedendo, mediando. E nós estamos com Ele, nos apropriando de tudo que Ele tem feito a nosso favor. Mas também Ele está aqui na terra atuando, agora com o seu Espírito, que Paulo diz que é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo, e se nós temos o Espírito Santo, Cristo está agindo na terra através de você, através de mim. E é isso que nós queremos meditar sobre isso. O foco então dessa mensagem hoje é a igreja na terra. A ênfase é a igreja na terra, atuante e militante. E o texto que eu quero deixar como base é 2 Coríntios 5, 18 e 19. E eu queria que você acompanhasse comigo e lesse comigo aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos ler o versículo 18 todos juntos? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos continuar lendo o 19 também. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Obrigado pela sua palavra, Senhor. Pula os nossos olhos além das letras, traz vida e iluminação, nos traz alimento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, fazendo uma visão geral daquilo que foi a mensagem do domingo passado, em que a gente se recondicionou, nós passamos a compreender a identidade que temos em Cristo, e como nós estamos falando sobre a série de mensagens falando sobre igreja, família de Deus, nós precisamos lembrar que muito mais do que fazer igreja, nós precisamos ser igreja. E é por isso que o ser igreja passa pelo âmbito de nós conhecermos a identidade que temos atualmente em Cristo. E isso nós conseguimos identificar quando nós olhamos para a ação de Jesus nos céus.
Mas eu queria inicialmente pensar em algumas chaves que nos revelam muito da autoridade e do poder do Senhor Jesus para desenvolver o seu ministério através da igreja aqui na terra. E uma dessas primeiras chaves é compreender aquilo que nós já cantamos aqui, de que Jesus veio para a terra enquanto homem para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, essas chaves bíblicas vai primeiro nos condicionar a entender a autoridade e o poder que Jesus tem enquanto esteve aqui em sua missão, enquanto esteve aqui atuando na sua humanidade, e hoje como ele está atuando misticamente através do corpo que é a tua igreja. E ele veio desfazer as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? A obra do diabo se chama pecado. A obra dele é o pecado. E por ele fazer essa obra, lógico que o texto vai falar lá no versículo 44 do texto de João, capítulo 8, vai dizer que o Senhor Jesus ele veio para desfazer as obras, no plural. Obras no plural porque é tudo aquilo que o pecado, enquanto singular, traz como consequências. Então, o pecado, ele traz uma consequência de outras manifestações contrárias àquilo que é a vontade do Senhor, e é por isso que é dito lá no versículo 44 do capítulo 8 do Evangelho de João, que Jesus veio desfazer as obras do diabo. E a principal obra do diabo é o pecado. Ele pecou desde o início, ele foi mentiroso desde o início e ele provocou esse pecado e basicamente ele conseguiu produzir na humanidade o assassinato e a mentira. Tanto um quanto o outro foi muito bem registrado por Moisés, escrevendo o livro de Gênesis, em que ele vai colocar o quanto a mentira seduziu o primeiro casal e, consequentemente, essa mentira produziu também um assassinato no coração desse primeiro casal, que está lá no capítulo 3, os primeiros 6 versículos de Gênesis, fala como as obras, ou a obra pecaminosa do diabo produziu no primeiro casal, e tudo temos que voltar para as origens, tudo tem que voltar para a base central, que é como o primeiro casal caiu, como o primeiro casal foi destituído de Deus, como o primeiro casal morreu espiritualmente, como a morte veio consequentemente para todos que vieram da mesma geração desse primeiro casal. Nós precisamos então lembrar que quando Jesus, o evangelista João diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, e ele vai falar isso em 2 momentos, lá na carta também que ele escreve de João, a primeira carta, o capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Nós precisamos então lembrar que foi necessário que Jesus se tornasse homem, para que ele, como homem, pudesse desfazer esta obra. Qual é a obra? Se a obra feita pelo diabo é de pecado e morte, a obra de Jesus é a obra de verdade e de vida. Ele veio desfazer isso, e ele tinha que desfazer isso como igual, um homem semelhante, da mesma geração, da mesma genética, da mesma composição que o primeiro casal eles tinham. E um outro princípio que a gente precisa levar em consideração, e que nós temos falado, é o decreto do governo e domínio da terra. Qual é o decreto do governo e domínio da terra? É que Deus, Jeová, o Pai, o Criador, deu a Adão e Eva o domínio e o governo sobre a terra. E se ele deu ao homem, ele não pode tirar esse governo, esse domínio. O que acontece é que, nesse processo, o diabo usurpou o direito que foi dado ao homem, a Adão e Eva, de governar, de administrar, de botar nome dos animais, de gerir toda a natureza, toda a parte da flora, da fauna, tudo estava sob o governo de Adão e Eva. E quando eles perdem esse governo, quem assume o controle é Satanás. É por isso que a terra está desse jeito, as pessoas estão desse jeito, por isso que as questões naturais
tem trazido cada dia mais fenômenos terríveis, né? Muita chuva, muito sol, terremoto, maremoto, tsunami, tudo isso é a distorção daquilo que originalmente foi feito com uma estrutura, com organização, com o domínio que o homem perdeu. E a gente lembra desse episódio quando o próprio Satanás, ele detentor legal desse direito agora de dominar e governar a terra, chega com ousadia para Jesus e diz: se você se dobrar diante de mim, eu vou te dar todo esse governo. Ele não estava mentindo, ele estava simplesmente usando de sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma verdade com fundo de mentira. Ele estava dizendo aquilo, mas o objetivo não era ele dar nada para Jesus. O objetivo era que Jesus se dobrasse para ele. Então era uma verdade com fundo de mentira, que dentro da teologia nós chamamos de sofisma. E é aquela coisa que você diz assim: eu disse uma verdade, eu falei uma mentirinha, mas a intenção não era essa. Isso é um sofisma. Mentira é mentira. Não tem esse negócio de uma mentirinha pensando o bem do outro. Eu fiz essa mentirinha para o bem do outro. Bem e mentira não se casa. Ou é verdade ou é mentira. E o diabo ali estava usando de sofisma. São táticas que ele usa para nos enganar. Quando, por exemplo, ele diz para a gente: faça isso, minta dessa forma, porque o objetivo que você está fazendo isso é o bem dessa pessoa. E o bem é compatível com a mentira? Lógico que não. Então, ele precisava também ser vencido com outro semelhante a Adão. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque ele veio com genética humana. Ele veio de uma mulher. Ele veio e foi concebido por uma mulher. Então só ele poderia desfazer as obras do diabo. E aí o texto vai chamar a atenção para a gente que esse que nós lemos é que o próprio Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Por que deu a Jesus o nome que está acima de todo nome? Porque ele como homem venceu. Ele como homem venceu todas as coisas. E aí, a primeira chave bíblica que nós devemos levar em consideração é justamente essa, de que Jesus veio desfazer as obras do diabo. A outra coisa é que Jesus veio resgatar o domínio e o poder. Uma vez perdida esse domínio, esse poder pelo próprio Adão e Eva, perdeu esse domínio quando mentiu, quando caiu da verdade, e Satanás assume esse controle de domínio e poder, era necessário que Jesus pudesse resgatar isso. E ele assume de volta essa autoridade que foi dada ao primeiro homem, e agora ele resgata e retoma esse domínio. Por isso que ele vai dizer na sua palavra que todo poder foi me dado no céu e na terra. E se todo poder foi dado no céu e na terra, é porque ele por direito tomou. Por direito Jesus tomou. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração é essa influência que o diabo exerce na terra. Ele exerce essa influência tanto para crente quanto para descrente. Diria que para o descrente ele cria todo um mecanismo para impedir de que essa mensagem da verdade, que a mensagem da salvação, que a graça salvadora chegue até as pessoas. As pessoas ficam cegas, as pessoas ficam desorientadas, as pessoas não conseguem compreender como a mensagem do Evangelho pode chegar a seus corações, e essa é uma certa influência que o diabo usa para as pessoas e nas pessoas. E mesmo que elas tenham capacidade intelectual e um grande e elevado QI para discernir todas as coisas e todas as ciências, ela não consegue compreender as coisas tão simples como são as coisas do Evangelho. Mas também essa influência afeta diretamente a vida de muitos crentes. Por quê? Porque é o diabo que tenta, em todas as formas, nos enfraquecer e tirar a eficácia de Cristo em nossas vidas.
Ele tenta de todos os meios nos tornar inoperantes. Ele nos tenta em todo o tempo nos tornar impotentes, infrutíferos. É Ele que nos faz ser improdutivos no reino de Deus. É Ele que nos leva para um estado de medo. É Ele que nos leva para um estado de desconhecer, inclusive, a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele quer nos manter nesse lugar. Ele sabe da potência e da capacidade que a igreja tem, mas Ele cria todos os meios para que você e eu possamos nos sentir impotentes, para que nós possamos nos sentir fragilizados. E Ele usa todas as táticas: a culpa, o medo, a ansiedade, a preocupação e os diversos pratos para o pecado. Mas também Jesus, Ele assume Ele desfaz essa obra e assume esse governo, esse domínio, e Ele responsabiliza a igreja no exercício dessa atuação dele agindo na terra. Como nós já falamos, a igreja é o único instrumento de Deus aqui na terra. Não existe outro. Ele usa a igreja. E Ele mesmo deu à igreja essa autoridade. E aí a gente vai levar em consideração, mais uma vez, o decreto do domínio e do poder dado para o homem. Quem opera na terra é o homem. A terra é uma dimensão humana. E para que a gente possa continuar desfazendo as obras do diabo, nós precisamos agir em seu nome. Porque só Ele foi capaz e é capaz de vencer as obras do diabo. Nenhum de nós, fora de Deus, podemos vencer as obras do diabo. Mas todos nós, em Deus, podemos vencer as obras do diabo. Porque em seu nome nós temos autoridade e temos poder. E é por isso que a igreja ela é sal. Ela é sal porque ela é influência invisível. Ela é luz porque ela é influência visível. E ela é um perfume porque ela sempre é uma influência notada. E é por isso que nós somos assim, simbolicamente chamados de luz, de sal e de perfume de Cristo nessa terra. Mas aí eu queria então pensar de forma mais específica, passando agora um pouco mais dessa visão, dessas chaves bíblicas, sobre o Senhor Jesus assumir o domínio sobre todas as coisas, desfazer as obras do diabo e dar à igreja autoridade para exercer em seu nome. Queria agora entrar nos pormenores de como a igreja ela pode, no Espírito de Cristo, operar aqui na terra. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 13 e 14, que foi um dos textos que nós lemos a semana passada. E depois você abre também em Mateus capítulo 10. Nós vamos ler 2 textos. Abriram João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Agora, Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, 1 diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E ele vai desenvolvendo, falando mais sobre essa autoridade que foi dada à igreja, e ele vai falar lá, e que curem, e que curem os enfermos, que ressuscite os mortos, que purifiquem os leprosos, que expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa é a autoridade que Jesus transmite à igreja, para que a igreja possa, em seu nome, usar nessa terra. E olhando para isso, eu vejo uma coisa muito básica. A primeira coisa básica que eu vejo nesse processo é que Jesus faz uma procuração para a igreja.
Alguém já fez uma procuração para alguém aqui? Levanta a mão. Para comprar, para vender, para representar. Você sempre, normalmente quem tem causa na justiça sempre faz a procuração para o advogado, né? Ali você está passando um documento escrito, onde a pessoa passa agora a representá-lo de forma legal. É uma autorização formal em que a pessoa representa o outro para alguns atos, né? Você possa delegar um advogado, aquele advogado vai te representar para determinados fins. Quando Jesus, ele diz que nós devemos em seu nome fazer isso, fazer aquilo outro, ele está tão somente nos dando uma procuração. E essa procuração tem um valor muito grande. Só que existe um detalhe muito importante nessa procuração. Eu diria que existem detalhes. O primeiro detalhe é que é uma procuração que dá amplos poderes. Amplos poderes para a igreja. Porque se ele diz que todo poder e toda autoridade me foi dada e eu estou dando à igreja, isso significa que nós temos amplos poderes em nome de Jesus para representá-lo aqui na terra. Eu falei limitado poder? Eu falei restrito poder? Nós recebemos a autoridade e poder irrestrita para representar Jesus aqui. E quando a gente está falando sobre igreja, quando nós estamos falando sobre o ser igreja, nós precisamos lembrar que enquanto nós estivermos nessa terra, nós somos assim delegados, ortogados, direito de Cristo e por Cristo para representá-lo nessa terra com toda a autoridade e com todo o poder. Isso seria uma dica, seria uma explicação, uma descrição de como essa procuração é ampla. Segunda coisa que a gente aprende com essa procuração é que além de ser uma procuração com total e irrestrito poder, essa procuração, ela não tem apenas uma representação na terra. Aí ela vai para os 3 mundos. Essa procuração é uma procuração de autoridade para os 3 mundos e para os 3 seres. Sabe quais são os 3 mundos? Nós falamos na semana passada. Primeiro é uma procuração que te dá autoridade e poder para agir em nome de Jesus na terra. Segundo, é uma autoridade que nós temos para agir nos céus. E o terceiro, nós temos autoridade para agir no inferno. Em nome de Jesus. Só que também nós temos autoridade e poder para agir com os 3 seres. Quais são eles? Seres humanos, seres espirituais e seres espirituais caídos. Todos esses 3 seres, pela procuração que nós recebemos do Senhor Jesus, nós temos autoridade para agir. Então diga para o teu irmão que está do teu lado, a gente não tem medo de demônios. Nós temos autoridade dada pelo Senhor para exercer de forma irrestrita todo domínio, todo poder. Todo domínio e todo poder para repreender, para desfazer, para bloquear as obras do diabo. Se você não sabe disso, você fica sabendo. E se você está sabendo, a partir de agora você precisa exercer essa autoridade. Você precisa reconhecer essa autoridade. Você precisa ter discernimento com relação a essa autoridade. Mas por que então a gente tem conhecimento sobre essas coisas? Uma coisa prática que eu queria deixar para os irmãos, para que os irmãos pudessem compreender, é que na visão judaica, alguém que exerce autoridade, porque tem um nome, esse nome com autoridade é constituído em 3 dimensões, ou em 3 condições, seria melhor falando.
A primeira condição é que alguém recebe um nome por herança. Então, diante da visão judaica, essa pessoa é reconhecida pela herança que ela recebeu daquele nome. Como nós temos uma herança do nome. Alguém tem sempre sobrenome aqui. E o nosso sobrenome representa a herança que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais. A Bíblia diz que Jesus, lá autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 4, se eu não me engano, diz que ele herdou o nome que está acima de todos os nomes. Ou seja, ele recebeu do Pai a herança de ser esse nome que está na autoridade sobre todos os nomes. Então ele se enquadrou perfeitamente com essa possibilidade de ser alguém que tem um nome sobre todo nome porque recebeu uma herança. A segunda forma que um judeu tinha de reconhecer alguém, o sobrenome de alguém, era por doação. Alguém então colocava o nome sobre essa outra pessoa. E essa outra pessoa passava a ser reconhecido naquele contexto familiar ou naquele contexto da sociedade como alguém que representava agora aquela família. E Jesus recebe esse nome também por doação. Paulo escrevendo aos irmãos ali em Filipenses no capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, diz que o Pai deu o nome que está acima de todos os nomes. O texto diz mais ou menos assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu. Ou seja, o próprio Pai deu o nome, doou o nome dele de autoridade e poder para o Filho. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com a gente. Para a gente ter o sobrenome de Filho de Deus, para a gente ter o sobrenome de irmãos de Cristo, nós recebemos por herança, por doação, e está faltando uma. Nós recebemos por conquista. Ou alguém recebia por herança, por doação, ou era conquistado esse nome. Por quê? Porque aquela família judaica reconhecia que aquele servo, aquele primo, aquele sobrinho, aquela pessoa que estava ligada à família, mas não estava no eixo central da família, estava exercendo um papel fundamental para que fosse honrado com o nome da família. Você conhece algum exemplo bíblico disso? Nós podemos citar, por exemplo, a relação de Ló com Abraão. Ló era um sobrinho, mas era dito por todos os servos, por todos os familiares de Abraão, como se Ló fosse filho de Abraão. De tal forma que era o cuidado, a relação entre Ló e Abraão, que teoricamente Ló havia herdado, ao ponto de escolher até a herança da terra, ao ponto de ele determinar até parte dos recursos de Abraão, que era apenas tio, como parte da sua herança. E a Bíblia diz que o nosso Cristo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que despojando todos os principados e as potestades publicamente, ele expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Jesus recebeu o nome que está acima de todos os nomes, porque ele conquistou isso. E o Pai deu porque foi direito conquistado. Porque ele veio, obedeceu e alcançou tudo que o Pai havia determinado para ele fazer, e ele fez, e por conquista, por direito legal, ele pôde receber o nome que está acima de todo nome. E aí, quando a gente parte para pensar sobre a igreja, o nome que a igreja tem representando aqui na terra, podemos dizer que nós recebemos do próprio Jesus a herança. Ele nos deu essa autoridade. Recebemos do Senhor essa doação, quando Ele nos fez representante dEle. E por Ele, nós temos a conquista de representá-lo aqui na terra, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Então a gente faz aí um cronograma para entender que essa autoridade que foi dada a Jesus é a autoridade que está acima de todas as coisas. E aí nós vamos caminhar pensando nesses pontos aqui. Ele tem autoridade porque ele é grande em toda a sua vida, em toda a sua obra, em todo o seu ministério. Nós podemos levar em consideração que essa suprema autoridade é a autoridade plena em todos os mundos, em todos os seres criados. E aí falamos dos 3 mundos e dos 3 seres criados, porque não tem extraterrestre, pelo amor de Deus, que a igreja não vai ficar com esse negócio de extraterrestre, não é? Só existem esses seres criados
Seres humanos, seres angelicais, que são os anjos, e os seres caídos, que são os demônios. O que passa disso é invencionice satânica. São esses seres que a Bíblia cita. E os mundos que foram criados são esses também que já foram citados. Jesus, ele tem a supremacia em todos esses mundos, em todos esses seres criados. E nós precisamos pensar sobre isso, porque essa é a chave da autoridade da igreja. É compreender que Jesus é o nome que está acima de todos os nomes e que ele é o sublime nome que está acima de todos os nomes, dado por herança, foi dado por doação e por conquista do próprio Pai a ele. E ele conferiu isso à igreja, a cada um de nós. E ele nos deu agora a autoridade para usar o seu nome. Foi ele que nos deu. Foi a procuração que ele passou. E essa procuração, ela foi registrada, foi selada com seu sangue, e nós representamos aqui na terra, e não estamos representando um nome qualquer, nós estamos representando o nome que está acima de todos os nomes, nos reinos espirituais, nos reinos físicos e nos reinos dos mundos mais inferiores, e nós recebemos essa autoridade para representá-lo nos seres espirituais. Angelicais estão sob a autoridade dele, os seres espirituais caídos estão sob a autoridade dele, e o mundo também, o mais sublime, o mais elevado, o líder político está submisso ao Senhor, por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. A gente viu recentemente, ontem, a decisão do primeiro-ministro a renunciar da Inglaterra, não é? Um dos grandes líderes mundiais. Todos vão passar, irmãos. Todos. No meu passado, da minha infância, era outros. Não é? Era Reagan, presidente americano. Era Thatcher, aquela primeira-ministra alemã. Passaram. Alguns já morreram. Né? Gorbachev, que era a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, ou parte dela. Passaram. E hoje, alguns nomes ainda estão em evidência no mundo, não é? Os presidentes, primeiros ministros, mas vão passar. O nome de Jesus está sempre em evidência. E por mais que a gente entenda e compreenda, eu quero dizer para você que o nome dele ainda não é evidenciado como deve ser. É reconhecido, é valorizado. Mas vai chegar o dia em que vai ser completamente ovacionado. E esse dia vai ser quando ele vier em glória. Todos vão se dobrar. Hoje alguns podem dizer que não precisa, que não depende dele, pode se levantar e dizer que é semelhante a ele está vivendo essas concorrências dentro e fora da igreja. Mas ele é o único nome sublime que eu conheço. Não houve, não há e não haverá nenhum outro. E olhe que não está ainda completamente sublime. Ele completará quando ele unir todos esses mundos em reino, em poder. Quando ele voltar, ele vai assumir o controle da terra, porque do céu ele já retomou o seu lugar de origem. Ele hoje reina à destra do Pai. Ele vai voltar no inferno, ele já tomou a chave, ele já tem esses dois reinos, mas ele vai vir agora para reinar sobre a terra. E aí completa. E uma dica muito espiritual, muito clássica da escatologia bíblica é que eu vou estar reinando com ele. Que coisa maravilhosa. Aí meu pai dizia, se vai ser na terra, vai ser no céu, eu vou estar com ele. Eu vou estar com ele. A Bíblia diz que vai ter novos céus e nova terra. Eu não sei se a gente vai ficar aqui, nessa terra. O que eu sei é que eu vou estar com ele. Se vai ser aqui, se vai ser lá, não é? Painho tinha uma teoria que é a minha também. Ele disse que em Adão havia limites geográficos para a glória de Deus. Era a glória de Deus nos céus e a glória de Deus no Éden. Ali havia uma glória de visitação periódica. Mas quando todas as coisas convergirem para a glória do Senhor, não vai ter mais limite, irmãos. Ali Adão e Eva viviam nos limites geográficos ali do Éden. Mas na glória nós vamos
subir, vamos descer na terra, nos céus, nos lugares onde reina o Senhor, nós reinaremos com Ele. Não seremos apenas príncipes e princesas na terra, mas onde o Senhor reinar, céus, terra, mares, nós vamos reinar também. Os irmãos não têm dimensão do que é isso. Ou quem tem discernimento espiritual tem noção do que é isso. Eu sempre falo, o pessoal em casa, algumas aulas que a gente na escola dominicana compartilha, de que eu sempre questionava meu avô das questões espirituais. E vez ou outra meu avô sempre dava uma dica para mim, uma dica de repreensão, que eu ficava muito chateado. E hoje eu compreendo. Eu questionava algumas coisas, principalmente os textos proféticos. Gostava muito e gosto muito de Isaías. E aí questionava meu avô disse, eu não posso falar nada para você, que você não tem maturidade e discernimento para ouvir. Poxa, eu ficava com aquilo. Aí subia e dizia para a manhã, meu avô acha que ele sabe tudo, não sei o quê. E não tinha maturidade. A sensação que eu tenho é que algumas coisas que a gente traz para os irmãos, alguns irmãos não têm maturidade para entender. E eu já questionei isso ao Senhor. Senhor, e por que eu vou falar? Por que eu vou falar se as pessoas não têm discernimento, não têm maturidade? Eu não estou dizendo que aqui é ninguém maior ou menor, não. Eu só estou falando de maturidade. De discernimento, de percepção, de entendimento espiritual que tem a sua estação. E quando a pessoa não está madura para entender, não vai entender mesmo. E eu sempre perguntei, Senhor, então por que eu tenho que falar? Porque a maturidade espiritual vem pelo ouvir as Escrituras. Pode ser que você não entenda. Pode ser que muita gente aqui não entenda muita coisa das Escrituras, mas quanto mais você lê, mais o Espírito vai te dar entendimento. Pode ser que você não tenha nem noção do que você está ouvindo hoje. E alguns irmãos em casa também. De que em Cristo nós temos autoridade no céu, na terra e nos lugares mais baixos espirituais. Pode ser que você não tenha noção sobre isso. Pode ser que você não tenha noção do que é você estar tendo essa autoridade de herança, de doação, de conquista que Jesus te deu, porque você nunca exerceu isso. Mas em algum momento da história da sua vida, o Espírito Santo vai te trazer à memória essas palavras. E que você vai se apropriar. Outros não, já estão exercitando, não é nada novo. E alguns estão começando a compreender. E já começaram a entrar nessa dimensão de que é este lugar que a igreja precisa se posicionar na terra. Não é em cima de marcha por Jesus, não é representando o político A, B, é a igreja ser operante e atuante na terra, não como política, mas como o povo representante do Deus Altíssimo. Política, nós agimos como cidadãos, não como discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo, a gente trata das coisas de Cristo. E política não é coisa de Cristo. Por mais que política seja um bom governo, uma boa gestão, uma boa administração. Mas, do jeito que eu estou vendo aí, eu estou vendo uma igreja se politizando. Ele tem autoridade sobre 3 mundos e 3 seres espirituais. E também tem um no seu nome. Mas aqui vem a parte, e essa posse, eu não podia passar em branco isso, essa posse foi muito bem evidenciado pelos discípulos nos primeiros dias da igreja. Os discípulos se apropriaram tão profundamente dessa posse que você via coisas extraordinárias. E o nosso questionamento é justamente isso. Se eu sei que eu tenho essa potência, que eu tenho esse nome que está acima de todo nome, por que as coisas não acontecem? Será que um dos fatores não é a posse que você não toma desse nome, que tem autoridade? Eu linkei aqui algumas coisas que eu acho que impedem de nós nos apropriarmos dessa palavra poderosa. Lógico e sempre lógico é que o pecado é um impeditivo. Você não vai usar o nome do Senhor Jesus para curar ninguém se você está em pecado e está sendo acusado. Você se sente potente. Ninguém vai repreender o espírito do mal se ele está vivendo em pecado, nem lá vai porque tem medo. Então o pecado sempre vai ser impeditivo para tudo no que diz respeito às coisas de Deus. Não é que seu nome não tenha poder, pelo contrário, e eu ainda quero dizer mais,
E era algo também que o Painho dizia: o povo de Deus acha que o nome do Senhor Jesus só está retido às 4 paredes da casa de oração, ou apenas está retido às pessoas que se dizem cristãs. Irmãos, há pessoas descrentes que usam o nome do Senhor Jesus e tem poder, porque esse nome é poderoso. Independente de quem seja, ele tem um nome e ele vela pelo seu nome. Porque tem gente, porque eu já tive experiências de ver pessoas usando o nome do Senhor Jesus, não é crente. Ou eram crente. Ou é mais crente do que muitos crentes. Ou não tem o nome de membro de igreja, nem está rolado, nem está todos domingos em uma igreja, mas que é crente mais do que quem está, quem é membro e que não é crente. Olha aí, pode acontecer isso. Pode não, eu tenho certeza que está acontecendo isso. E já vi pessoas repreender. E não é nada novo, porque os discípulos também, quando vieram dessa marcha aí do capítulo 9 de Lucas, e o capítulo 10, o 9, os 12, o capítulo 10 foi os 70, eles vieram para lá questionando: Senhor, tem umas pessoas aí que estão fazendo isso em seu nome. Senhor, se está fazendo meu nome, ele não está espalhando, eles estão juntando. Não era discípulo. Quem era aquele povo? Ninguém sabe. Mas estava usando o nome de Jesus. Não recente agora, não tão recente, mas eu tive a experiência, é porque ele não está aqui, de um amigo de Newton, de Tintinho, que foi orientado por um líder espiritual a vir a conhecer o Evangelho e a conhecer um pastor. Ele disse: olha, o que eu posso fazer espiritualmente eu estou limitado. Um líder religioso disse para esse súdito, esse adepto, esse membro dessa comunidade: olha, aqui você não tem mais espaço, porque o poder de Deus é muito grande na sua vida. Procure um pastor que ele vai te orientar o evangelho. O que é isso? Evangelização. Coisa que você não está fazendo. Um líder religioso de um segmento completamente diferente, que pensa diferente, que tem princípio diferente, mandou um adepto dele, e esse rapaz chegou lá com um saco, com todo o material que se exercia nessa comunidade, todo tipo de coisa. E vou fazer o que com isso? Queime. Se converteu, se batizou. Você que pensa que o Senhor vai reter o poder do seu nome só em sua vida. Meu Deus, se fosse só pensar nisso, irmãos, o Evangelho não tinha chegado a canto nenhum. Porque a igreja de Jerusalém queria ficar com o Evangelho ali, nas 4 paredes. Aí eu quero dizer para você, te chamando a atenção para a realidade da potência do nome do Senhor Jesus. Essa potência é evidenciada na dimensão da sua atuação na terra. Se você não está fazendo nada no seu trabalho, se você não está fazendo nada na sua comunidade, se você não está fazendo nada com o Senhor, o nome do Senhor Jesus está restrito à potência que Ele te deu para você exercer. E eu digo com muita convicção, tem muitos crentes que estão perdendo o tempo. Completamente improdutivo. O que adianta você ter conhecimento, você ter posse desse nome, se você não é atuante? O que adianta você saber que Jesus cura, liberta, restaura, salva, se você não faz nada para isso? Eu não quero botar terrorismo não, já botando. Mas diga para o teu irmão que está do seu lado: você não tem a potência do nome de Jesus? Nessa mesma potência será cobrado. É no trabalho que amanhã você chegar, alguém vai falar: porque minha vida esse final de semana foi uma miséria, que foi uma... E você fica calado, você está dizendo: olha, essa potência desse nome está retido aqui, está preso. Está calado. Mas se você abre: não, fulano, vem cá, eu vou liberar uma palavra em nome de Jesus. Aí a potência se transforma e toca. A inoperância da igreja é a minha culpa, não na culpa do nome. Porque esse nome se dobre todo o joelho, potência mundial para todas as coisas, mas é porque eu e você, nós somos inoperantes. Acomodado. Pegamos esse nome, botamos dentro da gente, prendeu ali, não sai, aqui, está travado. E acha que está salvo. O pecado é impeditivo. Eu diria que o desconhecimento
também é um impeditivo, porque se eu não sei qual o poder que tem nesse nome, eu também não vou exercer. E eu digo, irmãos, que a gente sabe é muito pouco para o que esse nome é capaz de fazer. Para o que esse nome é poderoso para fazer. Uma outra coisa que a gente também, eu tenho visto como impeditivo, é que o nome do Senhor Jesus está sendo substituído por outros nomes. É apóstolo, é bispo, é fulano, é beltrano, é ciclano, é eu. Por isso tem gente que o irmão, né? Estou passando, meu irmão, vou orar por... Não, tem que ser o pastor. Irmão, acaba com isso. Você tem a procuração para exercer autoridade e poder em nome de Jesus, seja em qualquer circunstância. Biblicamente só tem 3 situações em que a autoridade espiritual tem uma primazia, uma presidência maior, dada pelo próprio Senhor, porque foi assim que Ele quis. Que são as bênçãos pastorais, são as bênçãos matrimoniais e a unção. Fora isso, e isso não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém. Mas é tão profundo que até essas 3 coisas podem ser delegadas. Como nós já fizemos aqui. Uma certa ocasião, o irmão Luiz Carlos foi para a Itália, batizou as pessoas lá. O irmão Luiz Carlos não é pastor. Mas ele batizou por quê? Porque nós demos autoridade para ele. Que recebemos de Cristo. Ou seja, até isso a gente também pode delegar. Não existe no povo de Deus nenhum nome que seja maior do que o de Jesus. Vamos botar isso na nossa cabeça, irmão. Não queira ter lá no fundo do seu coração um vestígiozinho de ser reconhecido, que você não pode ser reconhecido por ninguém. Não queira lá no fundo, porque é a honra, não queira confundir honra com glória, porque a gente fica nesse negócio, dá honra quem é honra, mas tem muita gente que nem honra pode tomar. Porque se a gente dá, já se sente. E a igreja está cheia de gente assim, de nome, ó. Ó, sapatinho alto. Quem disse que o Senhor deu procuração para isso? Quem disse que você pode assumir? Quem disse que você pode permitir que o nome do Senhor seja substituído? Mas existem tantos lugares que você entra, é o nome de todo mundo, menos o nome de Jesus. E não é citar pelo citar o nome, não. É você ver na vida de que ali Jesus não está. Porque se você entrar e sentar naquele... Não, esse lugar aqui é para fulano. Não pode sentar ninguém aqui, não. Esse estacionamento aqui foi ungido para fulano. Porque esse banheiro aqui só fulano pode usar. Irmão, tem lugar que está assim. É porque os irmãos não têm ciência, ou tem, e está se fazendo de besta aqui. Mas tem lugares que você não tem, nem pode dar um espirro, porque se der um espirro é de fulano. São os donos da igreja. São aqueles que já botaram Jesus lá para fora, dizia Painho, já ficou do lado de fora Jesus há muito tempo. Tem tudo ali dentro. Parece crente. E não fique pensando que não tem milagre não, porque o diabo também faz milagre. Jesus já está de fora há muito tempo. Não tem lugar para ele. Com a sua humildade, com a sua simplicidade, não tem mais lugar, porque o lugar é tão requintado, o lugar é tão cheio de nomes, porque fulano, porque beltrano, porque ciclano, porque apóstolo, pai apóstolo, sei lá o que mais, e tem tanta gente que o povo fica naquele temor, e você não pode falar com esse povo não, viu? Eu fico olhando assim, meu Deus, como nós estamos com os valores invertidos. Meu Jesus, eu baixo aqui e falo com ele direto. Mas para falar com fulano tem que ter todo um protocolo, tem que saber o que é, para que é, quando é, tem que passar por uma triagem, tem que passar por fulano, por beltrano, e o homem está atrás do homem. Vai para Jesus. Você não paga nada, ele já pagou o preço de você ter acesso direto a ele. Mas aí tem um negócio que a Patrícia disse que é verdade mesmo, mas o povo gosta desses lugares. O povo gosta desse lugar que você não tem acesso, líder, que você tem que marcar a audiência, e tem que ver se pode ainda. O povo gosta desse. Se for igual a Jesus simples, que todo mundo toca, irmão, não tinha protocolo. Quando fizeram um protocolo para impedir de Jesus chegar às pessoas, que foram discípulos, dizendo, não, manda, esse pessoal está atrapalhando, deixa vir.
Deixa vir. Qual foi a pessoa que veio a Jesus, que Jesus marca audiência com Pedro, aí Tiago, agenda aí. Não tinha isso, irmão. Jesus veio para tocar as pessoas, Jesus veio para ser igual a pessoa, tocar as vidas, porque nós estamos criando ambientes de cultos idólatras dentro das nossas igrejas. Total idolatria. Jesus já está de fora há muito tempo. Ali tem tudo. Tem até cheiro de igreja. Tem até cheiro de crente. Mas Jesus não está. Ele nos deu autoridade. E aí eu quero para a parte prática para finalizar. Ele nos deu autoridade para salvar pessoas. Por que ele nos deu autoridade? Porque a gente prega a salvação que Ele deu. As pessoas vão ser alcançadas se ouvir falar da mensagem da salvação. Se você não falar, não vão saber. E a Bíblia diz isso. Em Romanos capítulo 10 está falando que o crer vem pelo ouvir. E ouvir não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Ele é o único. E quais são as razões pelas quais a salvação está exclusivamente ligada a esse nome? Porque foi Ele que comprou com seu sangue, foi o seu sacrifício na cruz que deu a salvação de graça e pela graça às pessoas. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Essa semana eu tive a experiência de ir em uma comunidade e a oportunidade de conhecer essa comunidade de forma mais prática e perguntar às pessoas. E ali as pessoas estavam transmitindo algum tipo de energia, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu só estou fazendo uma avaliação. E eu perguntei, mas por que vocês ficam segurando esse negócio e botando a mão no outro? Não, porque aqui a gente está passando uma energia para o outro. Eu pensando assim comigo, eu não preciso disso. Querem até dizer que eu preciso, não é? Querem até dizer que para o Senhor operar é um sal, é um açúcar, é uma água, é um fogo, é um pano, é uma toalha. Não preciso nada disso. Eu só preciso clamar pelo sangue e pelo nome de Jesus. E eu tive a oportunidade de dizer à pessoa, poxa, para Jesus operar não precisa nada disso não. Ah, é? Não precisa não. Só chamar do seu nome. Ah, é assim, é. Não precisa nada. Por isso que Ele é o mediador. Não existe intermediários para chegar até o Pai. Jesus é o único caminho. Não precisa nada. Ah, sair daqui para ir não sei onde, tem que fazer obrigação. Não tenho que fazer nada disso. Não tenho que fazer nada disso. Alguém fala, mas tem que ir obrigado a dar o dízimo. Não, não é obrigado a dar o dízimo. Dízimo é um ato de amor. E, diga-se passagem, ela volta para mim. Que a intenção justamente é essa. Eu exercer o controle, e aí eu já deixo aí no dia 29, nós vamos ter a palestra sobre finanças. Jesus só ratificou o projeto do Pai de nós sermos bons administradores. Se você não consegue separar 10%, você não consegue separar mais nada. 10 é o mínimo. É espólio, né? Que chama? Por que a gente tem dificuldade de poupar? De fazer uma reserva? Porque vivemos em um mundo consumista. Você compra muitas vezes o que você não precisa. E o Altíssimo, sabiamente, porque a Bíblia fala mais de dinheiro do que outra coisa. A palavra dinheiro, em suas terminações, tem mais do que amor. Tem mais do que salvação. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque ele sabe que o dinheiro é, o que a Bíblia diz? Raiz de todos os males. Se não tivesse dinheiro, ninguém queria ter poder. Mas é o dinheiro. Tudo em volta do dinheiro. Tudo faz em torno do dinheiro. E o Altíssimo, sábio, para que nós não ficássemos presos ao dinheiro, ele diz, eu vou fazer um compromisso com vocês. Se vocês souberem administrar 10% e me ofertar, eu vou te ajudar a você administrar os 90%. Por quê? Porque se ele pedisse os 90%, a gente quebrava a cara. Vamos inverter aí. 90% para o Senhor, 10% para a gente. Irmãos, quase ninguém ia viver dessa forma. Porque 10% que é o mínimo.
que é o mínimo que a gente pode fazer. É aquela economia que a gente deve fazer em casa, a gente não consegue fazer. Imagine administrar 90. É por isso que ele sabiamente nos deu discernimento para compreender e administrar os 10%. Porque é a sua gestão dos 90% está firmada nos 10%. Se você não sabe, não é? Se você não sabe administrar os 10%, em gratidão, em devolução, em desprendimento, você não vai saber administrar os 90%. E quantas pessoas fazem parte das estatísticas das famílias mais endividadas que tem no Brasil? Eu viajei agora lá, né? Fui lá para falar de dinheiro. Mas para falar que muitas vezes a gente não consegue observar o quanto o Senhor tem preocupação com a nossa área financeira. Irmão, saúde espiritual tem a ver com saúde financeira. Saúde financeira tem a ver com saúde conjugal. Saúde conjugal tem a ver com saúde emocional. E tudo que tem a ver a gente tem a ver com Deus. Não tem partimento não. Tudo tem a ver com Deus. E Ele nos dá o direito de administrar tudo. Mas também Ele nos dá autoridade em Jesus na oração. Nada do que a gente faça na nossa petição pode fazer fora do nome de Jesus. Por quê? Entre tantos fatores, o fator da intercessão. Ele é o único que pode chegar diante do Pai e solicitar diante do Pai a nosso pedido, porque Ele tem o amor do Pai. É como se você, ou seu filho, ou sua filha, pedisse alguma coisa para você. Poxa, a gente fica naquela coisa assim. A gente até nem pode, mas a gente quer fazer um esforço para dar. Se é o momento certo, se é a coisa certa, a gente deve avaliar. Mas é complicado um filho, uma mãe, que um pai, uma mãe, que um filho pede alguma coisa, que você fica assim, não vou dar não por não dar. Não, você vai avaliar. Você pode até não dar por entender que não é hora, não é o momento, não é bom. Mas o nosso prazer é dar o melhor para os nossos filhos. E Jesus sabe disso. Jesus tem o mesmo amor do Pai. Então, quando ele diz, meu pai, meu irmão está lá, meu irmão João lá embaixo. Né, João? Está me pedindo, pai. Aí o pai, ele está me pedindo, está na tua palavra. O pai está liberado. Mas por nome dele. Não é pelo nome de João, não. É pelo nome dele. É um nome que constrange. O apóstolo Paulo vai dizer que esse amor, ele nos constrange. O amor de Cristo. E é por isso que a nossa oração é eficiente. Mas também, vamos para a parte mais prática, ele diz, Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome, no capítulo 10 de Lucas, versículo 7. Quando os discípulos vêm, e os 70 vêm, e aí diz isso para Jesus, Jesus, até os demônios se submetem. Claro que vai se submeter. Todos os seres criados são submissos ao nome de Jesus. E nós temos autoridade. Temos autoridade. E aí há um princípio para isso. O princípio de que todos estão submissos à autoridade de Cristo, porque são criaturas. Todos. Todos os seres criados são criaturas. Por ser criatura, tem que se submeter ao seu Criador. O problema da humanidade hoje é essa inversão de valores, que foi muito bem, sabiamente descrito por Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1. A criatura quer tomar o lugar do Criador. A criatura quer fazer o que o Criador não autorizou. A humanidade está caindo, está pecando, porque nós queremos fazer aquilo que o Senhor disse que não é para a gente fazer. E nós queremos ser o mandatário. Nós queremos ser aqueles que temos a hegemonia, aquele que tem um controle. Na realidade, quem tem o controle e a hegemonia é Jeová. E a gente quer ter o controle. E quando a gente pega o controle, vai quebrar a cara. Olha a humanidade como está. Os valores de Deus, os mais básicos. Como o homem e a mulher. Como o macho e a fêmea. O homem, a sociedade está tentando mudar. E quer que a gente aceite de goela abaixo.
o controle. Outro, o aborto. Só Jeová tem a capacidade de criar, mas o homem quer ter a capacidade de decidir se pode ou não pode essa vida ser gerada. Olha o que vai dar. Vai dar problema. Já está dando. E aí tem esses valores que mexem diretamente com a Constituição e os decretos de Deus. São decretos de Deus. O Senhor disse, macho e fêmea o Senhor os fez. Macho e fêmea o Senhor os fez. Se ele quisesse fazer um terceiro, um quarto, ele fazia. Ele fez macho e fêmea. Decreto de Deus, gerado por Deus. Se foi gerado por Deus, não podemos fazer diferente. Mas o que é que o homem está fazendo? Dando um jeitinho. Aí homem parece que é mulher, mulher parece que é homem, tudo ao mesmo tempo, tudo junto. E aí eu quero dizer para os irmãos assim, de forma muito específica em relação a isso. Nós amamos todas as pessoas. São bem-vindas todas as pessoas. Sejam lá tantos nomes que tem hoje, né? No passado eram mais resumidos. Hoje tem tantos nomes que o negócio está ficando cada dia maior, né? Antigamente era LGBT. Agora é LGBT mais QI. Vamos ver para onde é que vai mais. Z, aí vai AZ. Vai ser de AZ. Porque a humanidade criando um jeitinho. Aceitar aquilo que é decreto. Decreto é macho e fêmea. Decreto é homem e mulher. Mas a coisa está dando um jeitinho. Olha, isso vai trazer sérios problemas. Nós já estamos tendo sérios problemas em relação a isso. E a igreja está aqui para acolher todos. Aceitar, amar, tolerar. Mas nós temos nossos valores. E não vamos nos dobrar em relação a isso. Eu lembro uma certa ocasião que alguém falando comigo, quando eu fui em uma determinada comunidade, e era muito barulho, muita coisa. Aí eu falei, não estou me sentindo bem aqui, é muito barulho. Aí a pessoa disse para o meu lado, aqui na igreja é assim, você que veio que aceitasse. Não está errado não. Eu é que me submeter àquele ambiente. Se essas pessoas que fazem parte dessas comunidades quiserem fazer parte da nossa comunidade, nós temos os princípios. E os nossos princípios são primeiro os princípios bíblicos. Depois os princípios regimentais de uma organização. Aí a pessoa, mas tem que me aceitar. Não tem que aceitar, porque aqui existe um estatuto. Não podemos impedir de fechar aquela porta para ninguém. Aquele portão. Agora aqui nós vamos pregar. Mas estão tentando até modificar isso. Estão tentando tirar o nosso direito de pregar de tudo. E sobre tudo. Nós temos autoridade para libertar as pessoas. E há um princípio claro em relação a isso. Por que, em nome de Jesus, nós temos autoridade para trazer libertação para todos? Porque o Senhor Jesus não quer ninguém preso. Ele quer as pessoas livres. E o principal agente de escravidão é o pecado. A Bíblia já diz isso. Quem peca é escravo do pecado. E Jesus nos quer fazer livres. Se há um temor e se há uma dedicação do amor de Cristo, é ver alguém oprimido. E eu particularmente quando vejo alguém, irmãos, na rua, lógico que aí vai no âmbito também psicológico, quando eu vejo alguém naquele estado deplorável, sabe? Mendigos, desequilibrados na rua. Alguns estão até sem roupa, mostrando as suas partes íntimas, aquilo me dá uma compaixão. A vontade é pegar aquela pessoa, levar para casa, dar um banho, porque não é aquele lugar, não é aquele estado que Jesus queria vê-la. E tem gente que ainda faz maldade com essas pessoas. O ideal era termos um ambiente, um local para assistir esse povo. Sabe? Cortar o cabelo, dar dignidade. Aquilo que Jesus fez com o gadareno. Que era um lunático que ninguém aceitava. Excluído da própria família. O Senhor deu dignidade
E Lucas vai dizer que depois que a comitiva de Jesus passa, a ver ele lá sentado na porta de casa conversando com seus familiares, porque era esse projeto que Jesus tinha para a humanidade. Não torne natural as coisas que não são naturais para Deus. Ao ver um mendigo desse, tenha compaixão. Ore, diga, meu Deus, eu sei que muitos são loucos, muitos estão desequilibrados, mas tenha misericórdia dessa vida, Senhor. Porque é o estado que o diabo quer levar as pessoas, de vergonha. Sabe? Em seu nome, impuseram as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Marcos 16, 18. Irmãos, a doença, aí é uma outra dica, a doença não resiste à voz da criação. Como foi criado Adão e Eva? Fisicamente perfeitos. E isso está atrelado a todo tipo de sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Tinha que ser sempre um sacrifício de animal perfeito. Não é porque Deus é preconceituoso, não é porque Deus fez tudo perfeito. E não existe um órgão humano que debilitado, enfermo, ele possa resistir à voz de restauração e de cura daquele que o criou perfeitamente. Quando a gente libera em nome do Senhor Jesus seja curado, lógico que hoje a gente precisa entender que muitas dessas curas têm a ver com a vontade de Deus. É o seu plano para aquela vida, é o seu projeto para aquela pessoa. Mas a nossa função enquanto igreja é liberar a palavra em nome de Deus. Sendo curado, Jesus vai ser louvado e engrandecido. Se não, tem propósitos sempre espirituais para isso. O que a gente não pode é deixar de exercer autoridade. O que a gente não pode é de liberar em nome do Senhor Jesus essa autoridade para fazer isso, porque só a igreja tem poderes para libertar os que estão doentes. Nós estamos vivendo, e quero concluir, vivendo dois extremos. O extremo de achar que esse nome pode tudo, e pode mesmo, e queremos generalizar para todas as coisas. E em nome de Jesus, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado com aquilo que a gente está usando em nome de Jesus. Vamos ter cuidado. Porque nós estamos usando o nome do Senhor Jesus de forma equivocada. Para muitas coisas. Principalmente para pecar. Para pecar. Vamos usar esse nome com a autorização que Ele nos deu. Com discernimento. Com temor e tremor. Porque tudo que fizermos no nome do Senhor Jesus também prestaremos conta. Mas a gente não pode de forma nenhuma sair daqui sem ter conhecimento de que esse nome está acima de todos os nomes. Não podemos de forma nenhuma sair daqui sem ter o discernimento de compreender a dimensão que esse nome pode fazer em todos os mundos, em todos os seres. E que foi dado essa procuração para você. Como igreja. É por isso que a sociedade não consegue compreender como a igreja chega em determinados lugares em que só há delinquência, só há corrupção. A igreja chega trazendo luz. Em determinados lugares não chegam os órgãos públicos, mas a igreja chega. Tocando as pessoas, ressignificando a cidadania, restaurando famílias, levando também a mensagem do Evangelho. Quantos lugares, quantas pessoas
foram completamente transformadas com a mensagem do Evangelho, porque a igreja chegou. E deve ser assim. Onde a igreja chegar, onde a morte gerar vida. Onde a igreja chegar saúde, chegar paz, chegar harmonia. Onde a gente chega, nós somos portadores desse nome. E esse nome detém todas as coisas agradáveis e boas. E aí? Agora sei de tudo isso que eu tenho que fazer. Aí compete a cada um de nós. Ou vamos continuar com essa vida levando de qualquer jeito, não é? Tendo até medo das coisas espirituais. A igreja está vivendo uma coisa tão complicada que quando a gente fala da volta de Jesus, o povo nem quer. É uma resistência. Meu Deus do céu. Essa semana eu falei lá em casa, eu tenho falado sempre. Ó, vocês vão se preparando aí, qualquer hora eu parto, viu? Eu disse essa semana, a Isabela partiu, qualquer hora. Meus irmãos, por mim eu já tinha partido. Ah, porque eu não quero passar por morte não, para mim não quer estar me dizendo nada. Eu tenho um passaporte de garantia de que se eu estiver morto, ele vai me ressuscitar. Se eu estiver vivo, ele vai me transformar. Mas eu tenho me indignado com a humanidade. Quem é de Deus está sentindo isso, esse nojo, sabe? De comportamento, de atitude, de uma humanidade corrupta, terrível. Os comportamentos, as atitudes, diante das evidências de tudo que a gente está vendo da sociedade, de tudo que a gente está vendo à luz da Bíblia, a gente vê uns comportamentos que não mudam. Não há uma incomodação do Espírito na vida de algumas pessoas que estão dia e noite ouvindo a palavra de Deus, o ano todo, ano após ano, os comportamentos são repetitivos, as atitudes são as mesmas, já são até já pré-estabelecidas. A gente já sabe até como é o comportamento. Se a humanidade está vivendo isso, não deveria ser o foco da igreja viver os mesmos valores. Mas por que a igreja está vivendo isso? Porque a igreja não sabe que é verdadeiramente igreja. Não assumiu. A gente está fazendo de conta de ser membro de igreja. A gente está fazendo conta de participar de culto. Mas a gente não tem consciência da importância, da seriedade, da responsabilidade, do direito que temos no Senhor de ser igreja nesses dias, nessa geração. E o Senhor tem me falado muito, eu até coloquei aqui no meu esboço. Eu estou preocupado com a geração de crentes que nós estamos gerando. Seja os crentes biológicos, aqueles que são gerados dos nossos filhos, seja os crentes que a gente está produzindo, que são alcançados pela graça do Senhor. Quem é que vai dar continuidade dessa mensagem até a volta de Jesus? É essa juventude que está aí? Dentro da igreja? Que para a marcha por Jesus vai todo mundo se acabando, se descabelando, mas no culto de oração não vem ninguém? Que em um jejum ninguém quer? Que leitura da Bíblia ninguém quer? Mas bote um show gospel que todo mundo aparece? É essa juventude que vai continuar a mensagem do Evangelho? É esse tipo de discípulo que Jesus quer? Sou contra a marcha não. Eu sou contra o comportamento das pessoas. De achar que aquilo ali vai mostrar que é crente. Não mostra. Eu já tive em coordenação de marcha por Jesus aqui em Salvador. Sei como é que funciona tudo. De dentro, da organização, sei. E muitos marcham por Jesus, mas não tem nada com Jesus. É o nome, é a denominação, é o espetáculo, é o show, é o artista. Porque na minha época sempre todos foram levitas. Hoje tem artista. Com fã, com autógrafo, com seguidores. Estou preocupado com essa igreja. Que igreja é essa que vai dar continuidade?
O que é que você vai ter que fazer? Não sei. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que te incomode. E minha palavra vai ser sempre a mesma. Para aqueles que vierem com essa conduta desviante. Eu vou sempre falar, lembra o que a gente ouviu na pregação? Que você tem autoridade para fazer isso em nome de Jesus? Exerça a sua autoridade. Nós não vamos criar uma comunidade de dependentes espirituais. Que depende de um e do outro. Caminhar junto, levar a carga um do outro não é te assumir. Não é levar a sua vida nas minhas costas. É caminhar junto com você. É orar junto com você. Não tem um de nós aqui que o corpo queira acordar de madrugada. O corpo não quer. O corpo quer que você durma. Estamos terceirizando o nome de Jesus. Terceirizando. Faça. Tome. Sei que os irmãos aqui estão se mobilizando para a evangelização, mas é a igreja toda. Não é meia dúzia de irmãos, não. É a igreja toda que deve testemunhar, que deve evangelizar, deve convidar as pessoas, porque nós somos detentores dessa mensagem de salvação. Se você não faz isso, você vai ser também cobrado. Você é cobrado. Nada aqui está sem registro. A gente precisa mudar a igreja. Mas uma mudança permanente. Não é essa mudança de remorso, não. Vou mudar e muda. Eu fico pensando quanto a gente perde de conhecer as escrituras do Senhor porque a gente não participa da escola dominical. Mas a gente precisa viver a vida com o Senhor de forma mais profunda. Eu estou falando para mim também. Ele merece o melhor. Ele merece. Pelo menos isso. Erval trouxe aqui a notícia de que hoje alguns irmãos estavam fazendo a negociação com a proprietária aqui. E pelo que eu entendi aqui, o contrato foi renovado, né, Erval? Agora vai passar para R$3.300. E certamente eles conseguiram esse valor porque equalizou tudo, não é? É mais um esforço que a gente tem para permanecer aqui e sendo reavaliado anualmente, né? Porque esses últimos 3 anos a gente não teve reajuste nenhum. Isso também aconteceu. Então, está na mão do Senhor. Nós sabemos que todos os meses agora nós temos, a partir do dia 5 de agosto, já, irmão? 5 de agosto, ou seja, próximo mês, nós já temos já 3.300 para honrar aqui com essa propriedade, com esse espaço. E somos nós que vamos pagar. Diga para o teu irmão, é você e eu, somos nós. Se nós não pagarmos, nós vamos entregar o espaço. Então depende da gente. E o nosso desafio é nos manter íntegros. Honrar esse nome que está acima de todo nome. Todos os meus atos, tudo que eu faço, compro, vendo, tudo, eu quero fazer para honrar o nome do Senhor. Se é algo que eu compro, que alguém me dá um troco a mais, eu não quero mais do que o que é justo. Eu devolvo. Ou se me cobrou menos, o valor é X, eu quero o que é justo, porque a igreja é uma igreja justa. E igreja é você e sou eu. Todos os nossos atos devem ser um ato que represente o nome que estamos representando. E todas as vezes que a gente tomar alguma decisão, alguma posição, a gente vai lembrar, olha, eu sou representante de Jesus. Que não seja você, mas seja o nome dele, que não vá para a lama, para a vergonha. Que as pessoas reconheçam que você realmente é filho e filha do Deus Altíssimo. Por ser verdadeiro, justo, correto. Em tudo que a gente faça. Amém?
Isso é evangelho. Senhor, queremos dizer ao Senhor que precisamos melhorar. Há muita coisa que não te honra. E esse nome tão sublime, tão maravilhoso, são nossas atitudes, nossos comportamentos que muitas vezes não condiz com o que declaramos ser no Senhor. Mas essa manhã queremos nos envergonhar, Senhor, porque criticamos A e B porque são canais de escândalo, mas muitas vezes nós também estamos sendo. E queremos pedir ao Senhor perdão. Nos perdoa e nos faz mudar o comportamento, mas não é uma mudança temporária, optativa, mas que seja uma mudança permanente, perene. Nos muda, Senhor, em nome de Jesus.